e as pessoas começam a estar, de certo modo, desesperadas a voltar ao seu cotidiano. Um dos fatores, uma das perspectivas desse cotidiano é deixar os filhos regressar para as escolas. O que nós fazemos? Deixamos os filhos voltar para a escola, pedimos para o Estado alguma ajuda, exigimos legislação específica para essa situação, exigimos tarefas que devem ser cumpridas pelo Executivo e eventualmente não estão sendo cumpridas, ou nos socorremos ao Poder Judiciário, porque isso sim é uma situação conflituosa, onde que escolas estão abrindo e trazendo os alunos de volta e eu não aceito esse tipo de de situação de que meu filho vai ficar, de certa forma, constrangido de não ir para a escola. Então, existem multifatores que precisam ser considerados, multiperspectivas que precisam ser consideradas, quando pensamos quais são os nossos deveres como partícipes do Estado, como cidadãos que estamos ao lado do Estado, somos uma da peça do Estado, e como o Estado ele precisa também se socorrer desses nossos deveres para trazer a melhor resposta para o nosso dia a dia. Então, falando de forma um pouco mais objetiva, né, depois dessa introdução, talvez um pouco longa, o que eu quero dizer é o seguinte: nós precisamos pensar na volta às aulas independentemente da Covid. Mas como? O problema da volta às aulas é justamente a pandemia da Covid, como é que vamos desvencilhar uma coisa da outra? Nós precisamos pensar em escolas que consigam atender ao seu desiderato, ao seu objetivo de ensinar independentemente da Covid. A Covid veio para mostrar que é possível que existam situações que impeçam o ensino às crianças. É possível existir situações em que atrapalhem o regular a regular tarefa de educação do Estado e daqueles particulares que se propõem a oferecer a educação. Logo, a educação precisa se adaptar urgentemente para mostrar que é possível ter essa atividade, esse serviço, independentemente de uma expressão da natureza que cause esse tipo de rompimento, esse tipo de quebra na relação interpessoal que necessariamente nós estamos vivendo. O problema hoje da impossibilidade, ou da dificuldade, melhor dizendo, de prestar o serviço de educação é ter as pessoas pessoalmente interagindo umas com as outras. Está se quebrando o galho por meio da atividade virtual. Muitas dessas atividades estão representando até algo melhor, a resultados melhores do que aquela presencial. Por outro lado, outras tantas atividades ainda têm a necessidade dessa interação pessoal. Mas o serviço de educação ele precisa se adaptar a essa situação independentemente de pandemias. Como fazer isso? Precisamos apostar, investir em mecanismos de interação entre pessoas que necessariamente supram aquelas presenciais quando for necessário e, e que sejam excepcionais no sentido de excelentes quando não forem necessárias. Ou seja, quando nós precisamos estar entre as pessoas, que passemos a ter um valor maior nessa interação ser humano com ser humano. Que aprendamos nessa situação de distanciamento social qual é o verdadeiro valor e qual é a verdadeira razão de levar um filho à escola, deixar um filho na porta da escola, sob a confiança de pessoas, de uma série de pessoas que são estranhas para você no dia a dia e que, ao final do dia, você vai buscar essa criança e vai buscar essa criança com plena certeza que vai trazer uma criança para casa, que vai trazer essa criança para casa melhor do que quando você deixou. Essa é a grande razão de você, pai, deixar um filho na escola. Você está com essa esperança de que quando o seu filho chega na escola, chega de forma X. Quando ele volta da escola, ele volta de uma forma 2x, ele volta de uma forma melhor.
Se você não tivesse essa certeza, ou no mínimo essa esperança de que essa consequência vai ocorrer, você não pega o seu filho e deixa com esse estranho. Então, essa valorização do distanciamento do seu filho para si precisa ser revista. Né? Essa automatização de que deixamos o filho da escola e buscamos o filho da escola vista como uma logística apenas mecanicista é que precisa ser revista. Nós estamos observando com o ensino EAD o quanto é importante você ouvir o que o seu filho está aprendendo, como ele está recebendo e como isso está trazendo um verdadeiro upgrade na vida dele. Ao meu ver, essa é a principal o principal benefício que talvez estejamos sentindo do ponto de vista de prestação de serviço de educação e a volta às aulas. Lógico que existe a dificuldade de estar fazendo home office e acompanhar o filho, existem inúmeras N dificuldades de colocar a criança na frente de um computador e que ela se concentre, que ela tenha aí uma produtividade. Mas isso está ocorrendo em razão da novidade. Nós muitas vezes subestimamos essa capacidade da criança em se adaptar a essas situações, que é muito maior do que a nossa, né? Já adultos, nós talvez tenhamos um pouco mais de barreiras para que essas adaptações ocorram, mas ao voltar às aulas, nós vamos perder essa oportunidade de observar de fato como o upgrade, como o ensino está transformando o seu filho, porque essa magia vai ocorrer lá dentro da escola. Então, o que é proposto dentro de todo esse discurso é que nós tenhamos um real ensino preparado para o mundo com pandemia ou sem pandemia, sem perder a qualidade de tanto um lado, tanto do outro. Que realmente os pais passem a ter um pouco mais de protagonismo na atividade de ensino de seus filhos. E que a escola deixe de ter um pouco menos espaço na vida tanto dos pais como dos filhos, porque nós estamos muitas vezes preocupados com a nossa superprodutividade nos nossos respectivos empregos, que nos esquecemos que durante esse caminho vidas estão passando. E essas vidas que estão passando, nesse tempo específico, elas passam para se desenvolverem. E a nossa responsabilidade de desenvolvimento dessas vidas, dessas crianças, é única. Nós temos apenas uma chance. Que elas aproveitem ao máximo. E estamos aflitos, estamos angustiados com essa situação da pandemia, porque nós nos percebemos responsáveis pela educação dos nossos filhos quando eles estão dentro das nossas casas. Então não deixemos que a ansiedade de devolver essa responsabilidade para a escola atropele, talvez, situações não só sanitárias e de segurança sanitária e de saúde, mas também de momentos que nós poderíamos realmente aproveitar um ensino que de fato possa ser híbrido, talvez. Um ensino que possa continuar funcionando independentemente de pandemias. Na prática, qual é esse ensino? Na prática, esse ensino é aquele onde os pais precisam ter algum tempo da sua semana, do seu dia, para serem educadores, e a escola precisa suprir o tempo restante, não mais como protagonista, mas como um lanterninha daqueles que foram extintos nos cinemas antigos, que mostram o caminho aonde está ali a poltrona que você deve sentar. E no fundo, penso sinceramente que esse é o papel do professor. O papel do professor não é de ensino, o papel de professor é de aprendizado. São coisas diferentes. O aprendizado, a responsabilidade do aprendizado é do titular do ensino. O titular do ensino é aquela pessoa que está aprendendo. Como a criança, né, no caso nossa discussão aqui, ainda não consegue exercer essa titularidade de forma plena, nós pais temos essa responsabilidade com elas. Temos essa responsabilidade de não só indicar os caminhos, mas aprender os caminhos que a escola está indicando e levar as crianças pelas mãos, não só para a porta da escola, mas também pelo conhecimento.
Ou seja, vamos pensar na volta às aulas como também uma volta ou no início de atividades de pais que precisam estar um pouco mais participativo na atividade de aprendizagem das crianças, na atividade de desenvolvimento dessas crianças. Lógico que esse aqui pode ser lido ou ouvido como pensamento utópico, um pensamento burguês, né, do ensino, né? Porque você está falando porque tem uma certa comodidade em ter uma escola particular para o seu filho, etc. Mas, se nós ficarmos centrados apenas nesse tratamento ouro que estou aqui a sugerir, ou preocupados apenas com esse tratamento ouro que eu estou a sugerir, jamais chegaremos na utópica situação em que todos tenham a mesma oportunidade na nossa sociedade. E está mais do que demonstrado que as oportunidades são diretamente proporcionais ao grau e à qualidade de ensino, onde terão aprendizagens os nossos alunos. Então, se parece um discurso um tanto quanto elitista ter tempo para que o seu filho desfrute de um aprendizado ao seu lado, certamente pode ser um projeto de futuro, de desenvolvimento, não só dessa criança, mas da família inteira, que talvez esteja precisando ter uma condição socioeconômica melhor. Então, sob o ponto de vista estratégico, também é interessante investir tempo, investir vida no desenvolvimento daquele que ainda tem tempo de ter uma vida desenvolvida. Não que nós, adultos, não tenhamos mais esse tempo, mas a capacidade de aproveitar esse tempo da criança é infinitamente maior. Fica aqui, então, essa reflexão e abertos, logicamente, sempre ao debate. Grande abraço!